A gente agora vai entrar nas ferramentas que são bastante utilizadas na fase de definição. Preste atenção aqui comigo. Um segundo da sua atenção, ok? A gente vai estudar essas ferramentas: brainstorming, diagrama de causa e efeito, matriz Guth, matriz esforço-impacto, o modelo CIPOC, mapeamento de processos e a gente finaliza a fase de definição. Deixa eu te dizer uma coisa. Essas mesmas ferramentas, presta atenção aqui, viu? Essas mesmas ferramentas são utilizadas, são praticadas em outros cursos, como White Belt, como Yellow Belt, como especialista em melhoria contínua, além de eu ter essas ferramentas em cursos específicos, que elas são explicadas de formas mais detalhadas, mais profundas. Por exemplo, eu tenho um curso específico de diagrama de Ishikawa. Então eu aprofundo mais o brainstorming e o diagrama de causa e efeito. Tá me entendendo? Eu também tenho um curso específico de matriz Guth, só sobre matriz Guth. Então eu aprofundo o tópico matriz Guth nesse curso específico. Eu tenho também um curso específico de matriz esforço-impacto. Eu aprofundo, ele é maior do que o tópico específico aqui no curso de Green Belt, ou de Yellow Belt, ou de White Belt. Então me entenda, neste momento eu vou disponibilizar o curso para você de forma gratuita, porque ele está mais detalhado. Para que eu não me detenha no tópico aqui de forma rápida, eu espero que você esteja me entendendo. Eu vou abrir o tópico e disponibilizar o conteúdo do curso específico. Tá me entendendo, gente? Tá me entendendo? O curso específico. Vamos lá para você entender. Brainstorming. Este tópico 9.7 de brainstorming eu vou disponibilizar no curso de diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, que ele tem vários nomes esse curso. Diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito, 6Ms. Vai ter a teoria do brainstorming e a dinâmica do brainstorming. Nós agora vamos entrar nas duas ferramentas que elas trabalham em conjunto, que é o brainstorming e o diagrama de causa e efeito, ok? A gente vai linkar com os vídeos do curso completo de brainstorming e diagrama de causa e efeito. Os slides não se alteram, ok? Mas o conteúdo é de um curso completo, dá em torno de 40 minutos, você estudando e praticando essas duas ferramentas, brainstorming e diagrama de causa e efeito, ok, gente? Isso é um bônus que nós estamos lhe dando. Você está fazendo um curso de Yellow Belt, essas ferramentas passariam rapidamente, mas nós estamos dando de brinde esse conteúdo mais extenso, que esse conteúdo mais extenso é dado no Green Belt, ok, gente? Todo mundo entendeu? Então você vai linkar com os vídeos agora do brainstorming do diagrama de causa e efeito, o curso completo, ok? Antes de falar propriamente sobre o diagrama de causa e efeito, a ferramenta utilizada é o brainstorming. Já adiantando que muita gente acha que o brainstorming foi criado por Kaoru Ishikawa, né? E na verdade não foi. Essa ferramenta é muito antiga. É a ferramenta mais antiga de criatividade, para vocês terem ideia, que é chamada Associação de Ideias. Ela foi estudada por Platão e Aristóteles ainda no século IV a.C. É até de admirar, né? Que muita gente publica até em alguns livros que o brainstorm foi criado por Kaoru Ishikawa. Então eu faço questão de desmistificar isso nesse curso. Essa ferramenta, criada há mais de 2.300 anos, continua atual. E por incrível que pareça, muitos ainda não sabem utilizá-la. Utilizá-la
identifica as formas de pensamento que estamos repetindo, abrindo-nos um arsenal de opções criativamente, aumentando a quantidade de ideias. A utilidade desta e de outras ferramentas de criatividade é, em si, uma facilitação para sair do bloqueio, dentro do qual podemos estar inseridos sem nos dar conta. Vamos conhecer um pouco mais, né? A técnica propõe que o grupo se reúna e utilize a diversidade de pensamentos e experiências para gerar soluções inovadoras, sugerindo qualquer pensamento ou ideia que vier à mente a respeito do tema tratado. Com isso, espera-se reunir o maior número possível de ideias, visões, propostas e possibilidades que levem a um denominador comum e eficaz para solucionar problemas e entraves que impedem um projeto de seguir adiante. Há 3 principais partes do brainstorming: encontrar os fatos, geração da ideia e encontrar a solução. As 4 principais regras do brainstorming são: críticas são rejeitadas. Esta é provavelmente a regra mais importante. A falha do grupo ao cumprir esta regra é a razão mais crítica para que a sessão de brainstorming não resulte. Adiantando para vocês, em várias ocasiões em que eu apliquei a ferramenta brainstorming, eu observo que muitas vezes quando o participante da reunião, do grupo, começa a falar, já naturalmente as pessoas começam a criticar e discordar da ideia. Isso gera um bloqueio. Inevitavelmente aquele participante vai escalar. E muitas vezes a opinião dele, a ideia dele seria a ideia mais acertada a respeito do problema que está sendo abordado. Então, regra número 1, não criticar. Número 2, criatividade é bem-vinda. Esta regra é utilizada para encorajar os participantes a sugerir qualquer ideia que lhe venha à mente, sem preconceitos e sem medo que isso o vá avaliar imediatamente. Ou seja, é a típica ferramenta que quanto mais ideias tiverem, melhor. Quantidade é necessária, é a regra 3. Quanto mais ideias forem geradas, mais hipóteses serão possíveis de encontrar uma boa ideia. Quantidade, neste caso, gera qualidade. Qualquer reunião de brainstorming com um grupo, se não tiver pelo menos 15 ideias, pode considerar que não é uma quantidade satisfatória. Pode até configurar que o grupo não está motivado para fazer a reunião e dificilmente o diagrama de causa e efeito será bem executado. Combinação e aperfeiçoamento são necessários. O que significa isso? O objetivo desta regra é encorajar a geração de ideias adicionais para a construção e reconstrução sobre as ideias dos outros. Ou seja, quando alguém dá uma ideia, outro participante pode, em cima daquela ideia, aperfeiçoar ou combinar com outras ideias já dadas, já apresentadas na reunião. É muito positivo essa 4ª etapa. Combinar ideias ou aperfeiçoá-las. Vamos agora passar para a parte 3 do nosso curso, que é o exercício prático do brainstorming. Nós vamos usar como exemplo algo que é comum, que todos podem participar. Eu recomendo fortemente que você pegue uma folha de papel neste momento e uma caneta. E vamos fazer um exercício prático. Este curso, sem essa parte prática, ele perderia a sua essência. Como exemplo, nós vamos abordar um problema que é excesso de consumo de combustível. Vamos lá. Eu incentivo você agora a participar deste curso, onde você estiver assistindo, fazendo isso comigo. Você vai acompanhar comigo esta realização desse exercício. Vamos lá, gente? Mãos à obra. Como eu falei, vamos fazer o exercício prático agora, de brainstorming. Excesso de consumo de combustível. Vamos enumerar aquilo que a gente acha como sendo possível causa de excesso de consumo de combustível. Pensa comigo.
Nesse momento, na reunião de brainstorming, você vai incentivar as pessoas a participarem ativamente. Então, com esse exemplo aqui, a gente vai praticar. Pneu descalibrado. Você acha que provoca excesso de consumo de combustível? Com certeza, né? Dirigir em alta velocidade. Com certeza, né, gente? Uso do ar condicionado do carro. Todos sabem que isso também aumenta o consumo de combustível. Motor desregulado. Eu não espero que todo mundo do grupo seja mecânico, mas qualquer pessoa, mesmo leiga, sabe que um motor desregulado vai aumentar o excesso de consumo de combustível. Observe que a gente está fazendo esse exercício. Você pode usar ele como exemplo em qualquer área, em qualquer segmento. Bico injetor entupido. Tem um dispositivo no motor dos carros agora, sistema de injeção eletrônica, que se ele tiver obstruído, com certeza vai aumentar o excesso de consumo. Pense comigo, lá em cima a gente botou o uso do ar-condicionado. Eu falei de um tópico do brainstorming que é associação de ideias. Se está com calor muito grande na sua cidade onde você está usando o carro, evidentemente você vai usar o ar-condicionado. Então, calor excessivo também vai ter influência no excesso de consumo de combustível. Já está havendo aqui uma associação de ideias. Motorista vamos pensar assim, despreparado. Isso é diferente de dirigir em alta velocidade. Eu estou imaginando que esse motorista despreparado é uma pessoa que não sabe passar as marchas no tempo correto, que acelera e freia demais o carro. Quando isso aqui for passado para o diagrama de causa e efeito, você vai observar que isso seria uma característica da mão de obra. A gente vai colocar no diagrama de causa e efeito. Isso aqui entraria na mão de obra ou no tópico pessoas, né? Vamos pensar assim, ruas esburacadas pode aumentar o excesso de consumo de combustível, gente? Com certeza, né? Esburacadas. Porque o carro vai ter que ficar freando e vai ter que andar em marcha lenta, né? Dirigir com o carro na marcha errada. Entenda, né? Você está com o carro fora de marcha, marcha errada, então ele vai ter um consumo maior de combustível. Problema no sistema de freios. Observe que a gente está aqui dando ideias de forma bastante espontânea, livre, pelas regras que a gente estudou do brainstorming. Não pode ter crítica, não pode ter discordância do que está sendo proposto. Por quê? Porque mais na frente essas ideias elas vão ser analisadas mais a fundo. E se você já inibe a pessoa nesse momento do brainstorming, ela vai ficar calada e possivelmente aquela causa maior do excesso de consumo de combustível vai ser desprezada, né? Outra causa comum, combustível adulterado. Combustível adulterado. Você sabe que infelizmente alguns postos de combustível colocam mais álcool na fórmula da gasolina do que o recomendado, ou no caso de vender álcool, coloca mais água.
E isso vai fazer com que o carro consuma mais do que o normal. Vamos pensar aqui em outras causas possíveis. Sistema de amortecedores danificados também vai fazer com que o carro consuma mais. O carro vai trepidar, ele vai bater a suspensão e vai fazer com que o carro consuma mais combustível. Outra coisa, dirigir com as portas, com os vidros das portas abertos. Concorda comigo, pessoal? Dirigir com os vidros das portas abertos vai gerar um atrito e com certeza vai fazer com que você consuma mais. Outra causa, vazamento no sistema de alimentação. Eu já vi situações em que tem um pequeno vazamento, um gotejamento na mangueira de combustível. Até corre risco de incêndio, né? Um carro andar nessas condições, mas que com certeza vai fazer com que o carro consuma mais. Outra causa, excesso de engarrafamentos. Uma cidade com muito trânsito, com muitos engarrafamentos, vai fazer com que o carro para mais vezes. Isso com certeza vai aumentar o consumo de combustível. Imagine você passar 1 hora parado num engarrafamento, você está com o ar-condicionado ligado, o motor está ligado, está consumindo sem andar. Então quando você faz a média de consumo de combustível, você vai ver que consumiu muito sem transitar, não é? Excesso de engarrafamentos. Outra coisa, dirigir em dias de chuva, por incrível que pareça. Você vai ter que ficar com os vidros fechados por causa do calor, vai ter que ligar o ar-condicionado. Sem falar das ruas alagadas, você vai ter que diminuir a marcha. Pode até danificar o motor, uma coisa chamada trava mecânica, porque o motor está quente, você entra no alagamento, numa poça d'água, e você pode até danificar o motor do seu carro, além de aumentar o consumo, porque o carro vai ter que transitar em marcha lenta. Veja, gente, a gente poderia passar bastante tempo fazendo essa análise de excesso de consumo de combustível, mas aqui com 16 tópicos, você já tem aí uma quantidade razoável de ideias que podem sugerir o excesso de consumo de combustível para um veículo. Lá no diagrama de causa e efeito pode surgir mais ideias, que elas também podem ser acrescentadas diretamente no diagrama de causa e efeito. Vou parar por aqui o exercício. Agradeço a participação de vocês, mas saliento que é de extrema importância você não ter preguiça de fazer a reunião de brainstorming com sua equipe, bem pontuada, levando em consideração as ideias que estão sendo dadas, para que seu trabalho seja bem feito. Um bom diagrama de causa e efeito vai depender de uma boa reunião de brainstorming. Muito obrigado a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso.